estiver em curto-circuito porque encostaram no escapamento, o sistema vai sentir o curto-circuito e vai dizer que a parte de aquecimento se encontra com problema. Vai gerar um código de falha do sensor lambda determinando que o aquecedor esteja com problema. Agora, se o fio sensor encostar no escapamento e tiver uma perda de sinal, o computador vai dizer apenas que não está recebendo o sinal. Gera o código de falhas do sinal do sensor lambda e não do sistema de aquecedor. É comum, quando os fios da resistência encostam no escapamento, o carro parar. Ah, mas por quê? É porque a alimentação que vem do relé da bomba de combustível foi interrompida, foi colocada em curto e costuma queimar também o relé, o fusível do relé da bomba de combustível. Aí o carro não funciona nem a bomba, nem o aquecedor do sensor lambda em alguns veículos. Veículos mais novos ou mais evoluídos têm esses circuitos separados, circuito eletrônico ou circuito elétrico de fusível, do aquecedor separado do da bomba de combustível. Beleza, maravilha. Bom, agora aqui vou responder algumas perguntas rápidas. Da Altese do Rio. De quanto tempo se troca a sonda lambda? Puxa, rapaz, eu queria que trocasse todo mês a sonda lambda do carro, mas não pode, né? Pô, então, vamos trocar, claro, fazer a inspeção direitinho, qual é o tempo de uso, depende do combustível, depende de um monte de coisa. Geralmente, como o Rogério falou, a gente dura aí 70, 80 mil, 100 mil quilômetros uma lambda. Mas, normalmente, faça a checagem antes da eficiência dela, preguiçosa ou não. Outra pergunta aqui da Servipes Carangola. Passar com o veículo em alagamento pode prejudicar a sonda lambda? Claro, pode prejudicar um monte de coisa, né? O alagamento pode dar o famoso calço hidráulico. A gente entra tanta água que trava o motor. Então tem que tomar um cuidado realmente com isso. A Cássia Topessa em Campinas. O Alcinei. Quando se faz a transformação do carro a gás para flex, a sonda quando instalada da seguinte maneira: jampear 3 fios e um preso na carcaça, aí não deu para ler o resto da tua pergunta. Isso aqui a gente pode responder por e-mail depois, tá? Sim. A Cássia também, tem algum problema de leitura ou não, mito ou verdade, né? É sobre essa pergunta a gente responde depois mais complexo por e-mail. Outra coisa aqui, essa eu vou passar para o Rogério, da Afra, né? Desculpa lá, Afra de Parabé. A sonda após o catalisador testa a eficiência do mesmo? É isso, né? A sonda diz se o catalisador está eficiente ou não. Você, através de parâmetros vindos de sinais do sensor, você consegue saber se ele está eficiente ou não. Então, entre parênteses, testa. Ela é o dedo duro do catalisador, sim. Tá. Uma pergunta aí que veio, só para a gente falar um pouquinho sobre inspeção veicular. Começou forte em São Paulo, vai indo para Grande São Paulo, que são as cidades vizinhas. Já tem em Brasília, tá? E vai, pelo ministro, vai o Brasil inteiro. Então, a gente tem que estar preparado para isso, gente. Vai vir uma onda boa para o setor de reposição com inspeção veicular. Então, se preparem, vamos fazer curso, ver analisador de gás. Nós temos que se preparar para isso, porque vem um momento muito importante para o setor de reparação com a inspeção veicular. Isso não tem mais volta, tá? O mundo inteiro está preocupado com o meio ambiente e o nosso carro é um poluidor, tá bom? Então, vamos atrás disso aí. Que mais aqui? Vende-se na Magicar de João Pessoa, vende-se a graxa para a sonda? Não, você pode até encontrar essa graxa em algum lugar específico para isso. É uma graxa de alta temperatura. É importante colocar a graxa na rosca lá, senão você não consegue tirar a lâmina depois. Ela solda no escapamento, tem que trocar o escapamento inteiro. Então a graxa já vem na rosca agora, no produto, mas você pode, talvez, em alguma loja de especialidade, comprar graxa para alta temperatura. Desde que ela seja condutiva. Então, condutiva, bem lembrado, Rogério. Ela tem que ser condutiva e aguentar alta temperatura. A maioria dos bons fabricantes de lubrificantes tem esse tipo de graxa. A Shop Diesel, outra pergunta aqui. A sonda lambda influencia a marcha lenta do carro? Rogério? Sim, diretamente. Um dos períodos em que você tem o maior índice de elementos poluentes é justamente quando o carro está em marcha lenta. Então, ela influencia diretamente o controle da marcha lenta. Tá? Tanto que lembra que eu falei da wideband, que ela é capaz de controlar, mesmo que a marcha lenta esteja sendo feita diferentemente do que nós estamos acostumados. Então, em marcha lenta, sim. Agora, só como uma curiosidade, por exemplo, quando você está em aceleração no veículo, a aceleração progressiva, está acelerando entrou na estrada, por exemplo, e está acelerando o veículo para que ganhe potência, mesmo que o sensor lambda diga para o computador
que a mistura está excessivamente rica naquele instante, o computador ele vai, na maioria das vezes, ignorar aquela informação para o bem da manobrabilidade, quer dizer, para você ter o conforto na dirigibilidade, você poder acelerar o veículo. No momento que você estabilizar 3 pontos, como por exemplo rotação, velocidade no sistema e quanto você está acelerando, ele volta a controlar no sistema. Temos aí uma pergunta do Cícero, de Dunhas Ferramentas de Mariporã. Por favor, meu amigo. Por telefone. Alô? Oi, boa noite. Boa noite. A pergunta é, nós achamos que a sonda lambda, com o catalisador, ela não consegue ler emissões de poluentes, né? Eu quero saber o que acontece com ela com o catalisador entupido. Tá. Pode repetir a pergunta? Como saio com um pouco de ruído aqui, eu vou repetir a sua pergunta. Você está perguntando qual o efeito sobre o sensor lambda quando o catalisador se encontra entupido. Quando ele se encontra entupido, existe vai acontecer uma confusão de informação. Como o gás não vai sair totalmente, ele vai ficar retornando ao sistema. Pode ser, por exemplo, a maior parte dos erros, quando acontece isso, ele indica que a mistura está extremamente rica, porque ele concentra uma grande quantidade de gases parado. Ele deveria ter um fluxo de gases passando e esses gases vão estar em velocidade menor ou parado. Aí ele dizendo que está com a mistura rica, o sistema vai empobrecer a mistura, o carro perde potência. Perde potência porque o gás não sai fisicamente e porque o sensor lambda ele está dizendo que a mistura está muito rica. Tem aqui mais perguntas, se a lambda pode durar 200 mil quilômetros, também pode ser que dure, depende do cuidado, né? É possível o defeito na lâmpada queimar o módulo? Um pouco difícil, mas claro, cuidado com a alimentação da resistência e a 12 volts entrar pelo fio preto, mas precisa caprichar muito para conseguir fazer isso, tá bom? Só sendo mais rápido nisso, é um pouco mito isso, tá? Os novos sistemas não permitem, mesmo que você tenha um curto-circuito, o sinal entrando em curto-circuito no sinal de entrada do computador, ele não queima o computador, é um pouco de mito isso. Tá. Temos aí telefone Antônio Soluções, por favor, de Recife. Alô? Novamente, Alfredo. É Antônio que está falando aqui do Recife. Nós temos aqui várias pessoas, todos eles elogiando a palestra, mas surgiu uma dúvida aqui e uma preocupação do pessoal aqui. Sim. Nós queríamos saber se esse número que tem estampado na sua camisa é uma referência MTF, o pessoal procurou aqui no catálogo, não encontrou o que é isso aí na sua camisa. Ah, rapaz. Todo mundo ficou preocupado com esse número aqui, nós queríamos que você tirasse essa dúvida aqui pra gente. Rapaz, esse é... Um abraço fraternal do pessoal aqui todo, viu? Tá bom, muito obrigado, Antônio. Bacana a sua pergunta aí. Esse é bom observador aí, pessoal, viu? Mas eles perguntaram o que é esse número na minha camisa aqui, né? Esse aqui é 1/3 do meu salário, tá bom, gente? Mas não é nada disso não, eu tô brincando, né? Esse aqui é o 3025, é um sensor de temperatura, o primeiro sensor da MTE. Ele foi fabricado em 1957. Então a gente tem um carinho muito bacana por esse número, que nosso foi o primeiro produto que nós fabricamos aqui no Brasil, tá bom? Muito obrigado, Antônio. Bom, gente, temos que encerrar, né? Foi muito bacana, muita pergunta aqui, nós vamos tentar responder de outra maneira, via e-mail. Por favor, mantenha contato com a gente, usem os nossos produtos, tirem suas dúvidas, né? Aproveitem bastante serviço que a gente tem a oferecer a vocês. Muito obrigado aí pela atenção e um grande abraço, fiquem com Deus. O Rogério vai falar com vocês. Um abraço. Em breve nós vamos estar voltando, já estamos acertando a data. Na minha parte, a parte da MTE, do Alfredo, obrigado pela atenção de vocês.